Então, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa 13ª aula do curso de Introdução à Internet das Coisas. Hoje vamos dar continuidade à questão das redes. Na aula passada vimos uma parte da questão dos protocolos de comunicação, como eles funcionam, como é dividido a camada OSI, né, a camada de massa, a camada física. Foram apenas conceitos. Hoje vamos adiantar um pouco mais e vamos entrar no nosso primeiro protocolo de comunicação, que é o Bluetooth. Né? Hoje, precisamente, o Bluetooth Low Energy. Mas antes disso, vamos entender como é feito esses modelos de transmissão de dados. Né? Existem alguns conceitos que a gente precisa definir antes para depois entrar nos protocolos de comunicação. Porque se eu começar a falar de protocolo de comunicação, eu vou começar a falar, é modelo cliente-servidor, publish, subscribe, é multicast, broadcast, ncast, unicast, e vocês vão ficar tudo perdidos se eu não definir o que é isso antes, né? Então, o intuito da aula de hoje é dar essas definições e falar do Bluetooth Low Energy e como ele se aplica. Obviamente, aqui a gente não vai aprofundar muito, porque você aprofundar mesmo no protocolo, na camada, como é a antena, não sei o que, nananã, isso é uma vida, sabe? É muito conteúdo mesmo. Mas que a gente consiga dar uma visão geral de como funciona, de como é o corpo, como é transmitidas as informações e alguns exemplos de aplicações, principalmente essas aplicações mais disruptivas, porque as convencionais a gente já sabe, né? Não tem muito o que falar. Dito isso, né, vamos começar falando primeiro do nosso modelo cliente-servidor. Né? Esse é um tipo de modelo que nós usamos constantemente, principalmente porque ele é o modelo da internet, né? Onde nós que estamos utilizando a internet somos os clientes, né? Que utiliza e faz essa solicitação de comunicação por meio de um browser, né? Pelo navegador, ou lá por meio de um aplicativo qualquer, uma API qualquer, né? Um aplicativo, né? E sempre o cliente que inicia essa comunicação. O cliente ele é sempre o ativo e o servidor ele é sempre o passivo. Ele nunca faz esse papel inverso. Ele só responde se o cliente fizer a solicitação, certo? Nesse caso, o servidor ele processa essa demanda, ou seja, aqui entra aquela questão de get, né? Vocês já estudaram isso, né? CRUD. Get, post, né? Como mais que tem? Delete, né? Delete, put, né? Então, basicamente, o cliente faz essas solicitações e o servidor ele responde essa solicitação. Né? Geralmente, essa solicitação ela vai encapsulada num protocolo HTTP ou HTTPS, que é com segurança. Né? Então, eu botei aqui embaixo, né? Viajei. Botei os métodos get, post, put, delete, né? Get seria o cliente solicitando algo no servidor, né? Por exemplo, quando eu acesso uma página web, a página principal, o que eu estou fazendo ali nada mais é do que um get. Eu estou pegando do servidor aquela informação e consumindo ela. Quando eu faço um cadastro, por exemplo, eu quero fazer um cadastro no Gmail. O que eu estou fazendo lá é um post. Ou seja, é o cliente que está mandando informação para o meu servidor. Se eu esqueci a minha senha e preciso redefini-la, o que eu estou fazendo agora é um put. Ou seja, eu já tenho esse cadastro no meu servidor, mas o que eu estou fazendo é uma alteração nesse cadastro já existente. Então, eu estou enviando e recebendo ao mesmo tempo. Eu envio uma informação, óbvio, todos enviam e recebem, né? Mas o que eu quero dizer é que eu estou fazendo uma alteração
dentro das informações que tem no meu servidor. Já o delete não tem segredo, é para deletar, o nome já diz. E a arquitetura que usa isso é a arquitetura RESTful, né? Onde eu vou ter o cliente consumindo do servidor, o servidor provendo essas informações para o cliente e essa resposta sendo suportada por aqueles códigos, né? 200, 202, 400, né? 404, onde cada código desse aqui vai corresponder ao status da informação que o servidor manda para o cliente. Então, com certeza vocês já estão cansados de saber dessas coisas. Né? O segundo modelo, que não é tão comum em sistemas web, é do tipo Publish Subscribe. Esse modelo aqui, ele é bem comum no MQTT, né? Onde eu vou ter vários publicadores, né? Enviando mensagens com um determinado tópico. Né? Então, ele é um modelo totalmente assíncrono, né? Diferente do modelo cliente-servidor. É síncrono. Eu mando a informação, o servidor recebe essa informação e retorna a informação como resposta. Né? Já no Public Subscribe, eu envio a informação, né? E cada informação dessa, cada publicação dessa, ela vai ter algum tópico. Né? Por exemplo, nessa figurinha, né, eu vou ter um tópico de esportes, notícia, clima. Daí, ele manda essa informação para um sistema que é o broker de mensagem, onde ele determina qual o tipo de informação, de mensagem que estão sendo enviada e qual é o tópico, e encaminha para os seus assinantes. Por exemplo, o assinante A ele pode estar cadastrado, inscrito, né, em esporte e notícia. Então, o broker sabe que esse assinante está inscrito nesse tipo de publicação. Então, ele caminha isso para o assinante que está inscrito naquele tópico específico. Ele sabe qual os assinantes está escrito em cada tópico. Né? Isso aqui, né, é comum, principalmente no protocolo MQTT, que a gente vai ver mais para frente. Então, você consegue criar os tópicos, configurar o broker para fazer isso, né? Principalmente no MQTT, a gente vai ver uma coisa chamada QoS. QoS. Já ouviram falar dessa sigla? É Quality of Service. Qualidade de serviço. Basicamente, esse QoS, a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de qualidade de serviço, que ele determina quantas vezes essa mensagem sai do broker e chega no subscribe. E se o subscribe, ele manda uma mensagem de volta dizendo se recebeu ou não. Então, por exemplo, tem um tipo de QoS que é o QoS tipo 1, que simplesmente o broker manda a informação e não recebe e não tem a certeza se o subscribe recebeu ou não. Já tem o QoS tipo 2, que ele manda a informação e recebe a confirmação da mensagem. Né? Por exemplo, cliente-servidor. Acontece isso. Você faz um GET, o que você recebe? Um código. Se aquela mensagem foi recebida corretamente, se há um erro naquela mensagem, né? Qual o tipo de erro. E tem um QoS tipo 3, que basicamente ele manda várias vezes a mensagem e ele tem essa persistência para garantir que o cliente vai receber mesmo a mensagem. Então, aqui ele só manda uma vez, dá o retorno, se recebeu ou não. Se não recebeu, ele não tem essa persistência de ficar mandando, mandando, mandando até receber. Né? Já no MQTT, você consegue implementar esse QoS tipo 3, para que a mensagem de fato chegue.
Com isso, temos os modos de transmissão. Né? Eu posso ter um modo que é chamado unicast, né? Que é basicamente eu tenho um remetente e um destino só. A topologia que vocês estavam querendo fazer, no caso da sua da caixa d'água, seria esse tipo aqui. Né? Eu vou ter lá na minha caixa d'água um dispositivo IoT que vai fazer a medição aqui, né, do meu nível e de maneira unicast, né, eu vou transmitir isso para o meu servidor IoT, IoT, e esse servidor vai transmitir para a nuvem. Mas antes, mas antes não, né? Mas toda a mensagem aqui, ela é do tipo ponto a ponto, né? Unicast. É de um para um sempre. Um para um para um, né? Já outro tipo de mensagem é o chamado broadcast, que é eu tenho um remetente e o destino são todos os dispositivos que estão conectados a ele. Um exemplo disso é a TV aberta. Ela está transmitindo lá. Se você tiver uma antena que pega aquele sinal, ótimo, você vai receber a informação. Né? Rádio é assim, esses tráfegos de rede local, né? Essas rádios comunitárias também assim, é um tipo de rádio. Na verdade, tudo aqui é rádio. Né? Mas ele não tem um destino especificado. Então, todo mundo que estiver dentro desse raio de ação dele vai receber essa informação. É. O outro tipo dele é o tipo multicast, onde eu tenho um remetente, mas aqui o destinatário não é todos, mas um grupo específico. Por exemplo, isso aqui, a aplicação do. Como é aquele rapaz que vai fazer da janela, que abre o alarme? Esqueci o nome dele. Felipe. Então, a aplicação do Felipe, ele não é broadcast, porque ela não está transmitindo para todos os dispositivos que estão ao redor. Ela é do tipo multicast, porque ela está transmitindo para um grupo específico de dispositivos dentro do alcance dele. Então, no caso dele, da aplicação dele, ele vai ter vários dispositivos de segurança, né, distribuídos ao longo da casa, e eu vou ter um gate, ele vai ter um gateway central que se comunica com esses dispositivos para verificar se está aberto, se está fechado, né? Porém, dentro desse raio de atuação desse dispositivo aqui central, pode ter outros dispositivos, né, que não necessariamente precisam fazer parte da rede dele. Né? Eles estão ali, estão ao alcance, estão disponíveis, mas ele não troca informação com o gateway central, com o gateway, né? Então a gente chama isso de multicast. Já o Ncast, ele se comunica com qualquer dispositivo que está no seu alcance, qualquer um. E não necessariamente ele precisa ser de um para um assim, ele pode ser de um e esse sinal ser distribuído para vários, né? Ele é bem parecido com o broadcast, né? Mas aqui, né, eu não determino o grupo de dispositivos, né? É bom notar aqui, por exemplo, a rede de TV aberta existe uma frequência de operação que os dispositivos que está fazendo o broadcast precisa estar para receber essa mensagem. Já aqui não. Ele tenta se comunicar com todos os dispositivos, independente. Né? Então, essa tecnologia é muito mais avançada do que essa e muito menos comum. Essa daqui não é comum de ser usada. Para quando você quer se trabalhar com múltiplos dispositivos, é mais comum trabalhar com broadcast ou multicast. Isso aqui é bem legal. E seu exemplo, né, do multicast seria as videoconferências, né? Você pode transmitir, tá ali, né, você entra no Steam, está sendo transmitida, mas as pessoas que
que estão vendo são apenas aquelas pessoas que estão conectadas naquela call específica. Mas existe um link que seria capaz de comunicar todo mundo do mundo mesmo, né? Oi. Exato. Exato. Tem. Então, a Anatel que ela determina quais as frequências de rádio que devem ser operadas. Chega mais pro final da aula, eu entro no Google e mostro, tem um mapa de frequência regulamentada no Brasil, onde ele vai mostrar, tá bom, mostrar. Essa pergunta é muito boa. Vou botar aqui. A Anatel ela faz essa regulamentação. Deixa eu mostrar. É mapa de frequência. De... Por isso que quando você compra dispositivos da China, principalmente LoRa, você não pode pegar qualquer frequência. Né? Geralmente a que se usa aqui é a 912, né? Megahertz, ou é 911? Total. Tem a 433, né? Eu acho que essa aqui não é regulamentada. Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui uma figurinha que dê para ver. A última. Ficou meio cortado. Mas dá para perceber aqui a frequência. Para você ver que isso aqui é um PDF, é muito pequenininho. Então, cada linha dessa aqui é uma frequência e uma amplitude. Deixa eu ver se eu consigo uma figurinha melhor aqui. No Brasil. Tá vendo? Tem, ó, 13.563 a 13.567 MHz. Deixa eu ver se eu acho aqui a da televisão. Aí, cada um desse aqui, a empresa que faz a transmissão da informação paga a Anatel para poder transmitir dentro dessa banda de frequência. Ela reserva, por exemplo, essa banda de frequência aqui é para rádio. Então, todas as rádios, elas têm uma faixa de frequência que ela pode transmitir e ela paga, como fosse um aluguel. Você vai preso, sim. Aconteceu com, eu não sei se já aconteceu essa história, com um professor meu que ele construiu uma rádio amador, ele é do Pará. Ele fez uma rádio amador dele, comprou aqueles kitzinhos de rádio amador, sendo que ele morava perto do Rio, no Pará. Tinha muito, como tem aqui carro, lá não tem carro, lá é Rio, é barco, né, para cima e para baixo. Ele construiu lá uma antena de rádio amador, estava dando interferência nos navios que estava passando. Aí a Marinha foi bater na casa dele, destruiu o kit dele de rádio amador todinho, porque ele estava interferindo, tipo, botando música para tocar, os caras querendo se comunicar no rádio, tipo, com a própria guarda, né, do Rio, e tocando, então me tocar música e, tipo, sem saber de onde vinha, ele botou uma antena. Também é vacilo dele. Botou uma antena do tamanho do mundo no quintal dele, um pau com antena. Eles foram lá, derrubaram minha antena, quebraram meu rádio amador. Por quê? Porque ele estava invadindo uma frequência que era uma frequência específica da Marinha do Brasil. E a Marinha dizia, pode passar o barco, né? Liberava os barcos, comunicava para casa de emergência. E o cara tá me botando lá os lambadão para a galera passar.
Então, como é? Sim, tem. Por isso que nos presídios é, tem bloqueadores. O que esses bloqueadores fazem? Eles geram uma onda inversa da onda que você quer. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu estou transmitindo, sei lá, a 92,2 megahertz. Megahertz. Rádio Bits. Aqui tem Rádio Bits. Então, como eu pego um bloqueador, o que eu faço? Eu gero aqui uma onda da mesma frequência, ou com a mesma frequência defasada de 180 graus. Então, quando essa onda bate na outra, o que acontece? Anula. Porque é onda mesmo. Eu acho que a gente não tem essa percepção porque a gente não está vendo, né? Mas a gente está sendo bombardeado por micro-ondas, de fato, no ar. E é um caso até interessante de que quando começaram a testar o 6G começou a matar os pássaros que passavam de frente à antena. Porque era uma frequência tão alta que batia, o ritmo cardíaco afetava o ritmo cardíaco dos pássaros. Os pássaros passavam na frente e ia de arracha para cima. Sim. Não. Assim, de maneira automática, não. Ela precisa ser denúncia, né? Alguém precisa ir lá e fazer a denúncia dessa frequência. Aí ela vai investigar de onde está vindo essa frequência, né? Como ela sabe de onde ela está vindo essa frequência? Por meio de triangulamento, né? Foi até uma questão do Enem. Isso aí da época que eu fiz, nunca mais esqueci. Ele botava na questão que era que tinha uma investigação e queria aumentar a área de cobertura. Quantas antenas eram necessárias para fazer isso? Né? Mas isso não é um conceito de antena, é um conceito matemático. Porque para construir uma reta, você precisa de quê? Dois pontos. Esse é o conceito básico de matemática, né? Um segmento de reta, você precisa de dois pontos. Para construir um plano, você precisa de três pontos ou de um ponto e uma reta. Porque a reta é composta de dois planos, dois pontos, né? Então, se eu consigo construir um plano, eu consigo saber qual é a distância daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Se eu sei essa distância aqui, né, e W, eu consigo formar um triângulo, né, dentro do meu plano. E formando um triângulo dentro do meu plano, eu sei a posição exata disso aqui. Por isso que é chamado de triangulação. Porque você usa conceitos de trigonometria para se chegar num ponto. E como eu sei aonde está acontecendo, por exemplo, uma invasão de rádio amadora? Pela potência do sinal. Então, eu sei qual é a potência do sinal que essa antena está captando daquela rádio, eu sei qual é a potência de sinal que essa antena está captando daquela rádio, e eu sei a potência de sinal da antena que essa antena está captando daquela rádio. Né? Se eu sei a potência, eu uso V é igual a lambda S, né? Que é a velocidade de propagação de uma onda. Né? Isso aqui é ensino médio, né? Vem lamber ferida, não é meu tempo para decorar essa forma. Então, o lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência. Se eu sei a frequência, sei o comprimento de onda, sei a velocidade e sei a posição dela, eu consigo determinar o quê? Distância. Então ele sabe através disso onde é que está. Não exatamente, né? Tipo, tá naquela rua, naquele endereço, mas pô, tá nesse bairro ou nessa quadra aqui. Aí eles vão, né, procurar as antenas que tem naquela quadra para poder checar e verificar de onde está vindo o sinal.
Então, eles sabem através disso, né? Onde é que tem rádio amador, a rádio amadora invadindo frequência. Isso é super interessante, né? Eu quero saber porque você, essas suas dúvidas estão muito específicas. O que você está querendo fazer com elas? Sobre investigação policial, eu declaro que eu não sei de nada. Estou aqui apenas para fins didáticos. Essas suas dúvidas estão muito específicas, Anderson. O que você está querendo fazer? Mas é dessa forma que se acha a posição. Não faça isso. O menino da antena, né? Ai, ai, caramba. Quem é? Não é o menino da antena. A pessoa perde o nome, né? Ganha um apelido. Tá? Com isso, entramos no nosso Bluetooth Low Energy. A ideia aqui é dar uma visão geral do que é o Bluetooth Low Energy, como ele funciona. Eu acho que a gente não tem tanta noção, porque a gente usa muito, porém é algo que está sendo constantemente evoluído, né? É, em um aspecto histórico, né, que o nome Bluetooth vem do rei Harald Bluetooth, Harald Bluetooth, né, da Dinamarca. Vocês sabiam disso? Nem eu. Descobri um dia desse, preparando a aula. Ele unificou as tribos escandinavas, né? O símbolo do Bluetooth combina as iniciais do seu nome nas runas nórdicas, né? H e B. Isso é massa, né? E, como é? H e B. Na década de 90, aqui no século X, né? Aí, uns 10 séculos depois, né, na década de 1990, as empresas de tecnologia identificaram a necessidade de desenvolver um padrão global para comunicação sem fio de curto alcance, né, que substitui o cabo. Não sei se é da época de vocês, eu acho muito provável que não. Foi meu tempo de escola, sei lá, sexta, sétima série, que a gente colocava um celularzinho assim, ó, de frente para o outro, para mandar música. Usando o quê? Infravermelho, infrared, né? IR. Colocava lá debaixo da mesa assim, do colégio, deixava lá passando, o pobre do celular só cabia 3 músicas, né? E a gente ficava morto de feliz porque conseguia botar uma música, escutava, excluía uma, pegava a outra do outro colega e surgiu com essa necessidade, né? De como eu consigo transmitir informação entre dois dispositivos próximos com uma velocidade razoavelmente. Demorava pra caramba, né? Não lembro se vocês lembram. Você botava lá, passava uns 20, 30 minutos passando a música. Principalmente se era em MP3, aí que demorava mesmo. Para a gente conseguir transmitir, né? E foi mais à frente, né, que em 1998 que houve a criação do Bluetooth Spectral Interest Group, né, que é desenvolvido pela Ericsson, que é a Sony Ericsson. Antigamente, depois uniu, né, Sony Ericsson, a marca daqueles celulares. IBM, Intel, né, Nokia, Toshiba, com o objetivo de desenvolver como um padrão aberto e universal. Depois disso, né, começou a popularizar. Em 1999, houve a primeira especificação do Bluetooth 1.0 e aqui estabeleceu-se o primeiro padrão de comunicação, né, sem fio de curto alcance. Isso aqui é importante, né? Bluetooth é curto alcance. Apesar de haver tecnologias Bluetooth que consigam até 1.5 km, né? Mas ela foi desenvolvida para ser curto alcance. Né? Ela foi adotada do ano 2000 em diante
para poder ser mais aderida pela indústria, né? Então, depois disso, houve o lançamento do Bluetooth 2.0, né? Antes disso, né, houve o primeiro telefone lançado com Bluetooth, esse Sony Ericsson aqui, aquele tijolão assim. Já teve um? Qual era? Por isso eu me assustei, né? Aqui anos 2000 tu devia ter o quê? Uns 5 anos, 6 anos? Era outro Sony Ericsson, pô. Isso aqui é 2001, acho que tu não era nem nascida ainda. Nasceu em quando? 2003. Tá vendo? Não era esse, não. Depois disso, houve o lançamento do 2.0, aqui já com uma taxa de dados aprimorada em 2004. Aí isso daí foi só aumentando. Bluetooth 3.0, 4.0, 5.0, e já tem para 6.0, acho que é 5.4, eu acho, já está. E esses Bluetooths aqui, eles utilizam a especificação de áudio LE. Para que isso? O grande problema dos Bluetooths de primeira geração era a não capacidade de realizar broadcast, né? Então, se eu pareava com um, era só aqueles dois trocando informação entre os dois, né? Era unicast. Com o advindo do Bluetooth Low Energy e o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Que é essa, que é o LE, né? Low Energy, começou, né? Ganhar impacto, principalmente na indústria de som. Os pacotes ficaram mais aprimorados, principalmente com codecs e compressores, né? Hoje em dia você pega um sonzinho daquele JBL, aquelas caixinhas assim, o som é perfeito, né? Você bota assim, comparado com aquelas C-Bluetooth do Radio Health, né? Que era horrível. Por quê? Quanto melhor a tecnologia vai avançando, mais aprimorado a questão de compressão e transmissão dos pacotes de informação vão sendo aprimorados. Ou seja, aquele lance que a gente viu sobre questão de precisão, né, fundo de escala da quantização dos parâmetros vão sendo aprimorados aqui. E o que rege o Bluetooth Low Energy, né, a diferença do Bluetooth normal, né, o clássico, que é esse BR-EDR, e o Bluetooth de baixa energia, que é o BLE, é a regra da I3E 802.15, né? Ela especifica como as redes sem fio são utilizadas, podem ser utilizadas. A ponto 1 dessa regra aqui, ela vai falar de WPAN e Bluetooth. E ela está falando disso aqui, ó, redes com alcances menores do que 10 metros. Tudo que tiver aqui, né, de low PAN para cá, é regida por essa regra aqui. E cada rede, quando você vai aumentando o alcance, existe uma regra do I3E que regulamenta como essas redes funcionam, né? Como são os pacotes são transmitidos, qual é a frequência. Né? Isso é um documento extensíssimo. Assim, você poderia passar um curso todo só estudando essa regra. Né? Então, você só recorre a essa regra quando de fato você vai precisar fazer uma aplicação industrial, uma aplicação real, para você não ser preso aqui. Né? Na Anatel não bater na sua porta, né, Anderson? Então, ela é voltada para dispositivos portáteis e móveis, né? Operando dentro ou entrando em um espaço de pessoas de pessoal de comunicação, né? Diferente do Wi-Fi, que ela visa um uso comum das pessoas, o Bluetooth é para uso pessoal. Então, a maioria dos dispositivos Bluetooth que você vê é coisa de uso pessoal. Então, é relógio, é anel, sei lá, aqueles medidores de pressão, roupa agora já com Bluetooth embutido. Então, sapato com Bluetooth para quem gosta de correr. Já tem sapato com Bluetooth para mapear seu passo, não sei o quê.
Então, ele é feito para dispositivos pessoais, né? E com isso, entram, por ser para dispositivos pessoais, cada dispositivo Bluetooth ele possui um perfil específico. Ou seja, a arquitetura interna dele e o modo com que ele troca os pacotes, a otimização, a questão da criptografia, compressão de dados, ela vai variar de perfil para perfil. O que seria esse perfil? Seria quais as classes de dispositivos está sendo utilizado. Por exemplo, esse A2DP. Né? Esse A2DP ele é utilizado para distribuição de áudio avançado. Né? Então, aqui eu estou falando de distribuição, transmissão de áudio estéreo de alta qualidade. Né? Então, de telefone para caixas de som sem fio. Quando vai descendo mais um pouco, né? Por exemplo, esse HFP, ele permite chamadas de viva voz em kits veiculares e headset, realizar chamadas e controles básicos. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter um fone Bluetooth que você atende uma chamada e ele continua tocando a música. Já fez isso? Mas por não, mas você já prestou atenção na qualidade da música quando você está atendendo a chamada? Baixa e fica com a qualidade bem reduzida. Não só baixa em questão de volume, mas a qualidade mesmo fica reduzida. Por quê? Ele precisa otimizar a questão da troca de pacotes entre o que você está falando, ouvindo, e a música que está tocando. Ouvindo o que eu falo da transmissão do celular. Então, ele muda a questão das compressões internamente mesmo no código, né? Isso é adaptativo. Ele muda, ele salta desse perfil aqui de alta qualidade da música para esse aqui, para garantir a questão do tempo real entre a transmissão da informação do que você está falando com o que a outra pessoa está falando e garantir que a música continue tocando. Então, internamente, o protocolo Bluetooth já faz isso. Isso é transparente para o usuário. Transparente sim, você sente a diferença, mas você não precisa ir lá e configurar isso. Ele se autoconfigura. Né? Isso aqui é algo muito legal. Já existe também classes de dispositivos para interface humana, que é essa HID, né? Que é Human Interface Device. Né? Isso aqui são teclados sem fios, mouses, mousepads e outros dispositivos de entrada. Né? Aqueles mesa digitalizadora, né, sem fio. Né? Tem esse SSP, que é perfil de porta serial. Isso aqui, ela emula um cabo serial para fornecer um enlace de dados sem fio simples entre os dispositivos. Onde é que se utiliza isso aqui? Naquelas plaquinhas, naqueles shields Arduino Bluetooth. Vocês já viram? Shieldzinho Arduino Bluetooth? Então, ele tem VCC aqui, GND, RX e TX. Internamente, ele transforma o sinal Bluetooth que está vindo aqui para um sinal serial. Aqui é Bluetooth BLE para serial. E quando você está transmitindo, ele faz o papel inverso. Ele pega, transforma de serial para Bluetooth. Isso aqui é totalmente transparente ao usuário. Você não precisa configurar isso. Né? Porque aqui nenhum projeto vai utilizar essas plaquinhas. Mas basta conectar aqui e mandar via serial a informação que você quer, que essa conversão aqui é automática. Você não precisa. Ele emula já dentro do próprio dispositivo, o circuito dele já é preparado para fazer isso. Né?
Então, também eu tenho esse aqui, AVRCP, né, que é relacionado a controle de áudio e vídeo, perfil de atributo genérico, aqui também é utilizado para comunicação com qualquer estrutura e troca de dados. Então, quando ele não se encaixa em nenhum desses aqui ou nenhum outro desse aqui, ele entra nesse aqui genérico. Então, utilize o padrão genérico aí e seja feliz, resolve o problema. Né? Tem esse RHP, que é o perfil de frequência cardíaca. Né? Isso aqui tem um protocolo específico para isso, porque existem alguns marcapassos que são Bluetooth, marcapasso coração. Então, ele tem uma série de especificações que precisam ser seguidas para garantir que alguém não invada a sua rede Bluetooth e não lhe mate, literalmente. Se ele parar o marca-passo, morreu, né? Então, tem essa outra versão aqui otimizada, né? Então, existe uma série de especificações. Se vocês entrarem nesse site aqui, ó, bluetooth.com, vocês vão ver que tem uma lista enorme de especificações de perfis de Bluetooth que podem ser utilizados. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu já tinha estudado Bluetooth antes, mas eu nunca tinha me deparado com essa informação. E eu achei massa. Além disso, é preciso entender qual é a diferença entre os Bluetooths clássicos e o BLE, que é o Bluetooth Low Energy. Primeiramente, é a questão do consumo de energia. Então, para dispositivos IoT, utilizar BLE ele é muito vantajoso, porque você gasta pouquíssima energia, né, comparado com o Bluetooth clássico. Em caso de exemplo de uso, né, quando você quer utilizar áudio de alta qualidade, aqui eu já não estou falando mais de Bluetooth Low Energy, aqui eu estou falando do Bluetooth clássico. Então, aquelas caixinhas de som que você está utilizando, ele não está usando o BLE, ele está usando o Bluetooth clássico. Já quando você quer utilizar pequenas transferências de dados, eu utilizo o BLE. Conexões o quê? Dois? Sim. Por conta da frequência, né? Quanto maior a frequência, mais energia gasta, né? Por conta do circuito. Além disso, eu tenho uma latência de conexão. Né? Nesse caso aqui, a latência dele é alta para Bluetooth clássico, mas para Bluetooth de baixa energia ele é muito baixa. Por quê? Os pacotes dele são otimizados, comparado ao pacote desse aqui. Aqui eu tenho diferentes topologias, não precisa se preocupar aqui, vou explicar, vai ser o próximo tópico. Os Bluetooth clássicos, ele utiliza essa rede PicoNet e SCATNet. Né? Já as topologias de Bluetooth Low Energy, ele tem mais tecnologia de rede. Então, ele tem P2P, Broadcast, Mesh, já nesse aqui não. Ou ele se comunica um a um. Né? Então, aqui seria uma comparação do Bluetooth Low Energy com outras tecnologias. Né? Aqui a Bluetooth Low Energy, aqui eu tenho o alcance, taxa de transmissão, consumo de energia, né? Custo contínuo, né? Tipo, se você precisa estar pagando recorrentemente para usar o serviço. Né? Por exemplo, se você tem uma rede de celular, né, que é essa LTE aqui, de celular, você precisa estar pagando, né? Colocando crédito, se for pós-pago, não, pré-pago, você precisa colocar crédito. Se for pós-pago, você precisa pagar uma mensalidade para ter aquele pacote de dados, né? Custo, né, do módulo.
quanto custa para implementar isso aqui, as topologias e o envio em 2017, em 2019 em milhões, né? Então, os Bluetooths aqui eu tenho 3,5 milhões de dispositivos enviados, né? Comparando taxa de transmissão, ó, o do Bluetooth ela está em 125 a 2 MHz, né? Kbytes a 2 megabytes. Por exemplo, a do telefone ele vai até 1 megabyte. Aqui eu estou falando um LTE, não é a 5G não, certo? A 5G na ordem de gigas já. Comparado com outro, né? Por exemplo, o Wi-Fi é 54 megabytes a 1,3 gigabytes por segundo, né? Seria a quantidade de informações que você coloca por segundo sendo enviado. Então tem um custo muito baixo, né? Comparado com os outros, só não se compara com a Sigfox, que é um tipo de rede que a gente vai estudar mais à frente. Mas é muito, muito barato comprar um módulozinho Bluetooth desse. É R$ 10, R$ 8 no máximo. É bem baratinho. O que eu estava falando é com relação aos exemplos de topologia. Né? No Bluetooth clássico, ele utiliza esse canal físico chamado Piconet, que é basicamente ele se desconecta um a um. Né? Ele pode criar uma rede, né? Um a um. Né? Eu posso ter o mesmo dispositivo se conectando a vários, né? Ou ele sempre um a um. Né? Eu não consigo fazer broadcast, que é tipo transmitir para todo mundo, né? Transmitir para um grupo. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Tanto é que nos Bluetooths clássicos eu não consigo compartilhar o som com vários fones diferentes. Não sei se vocês já viram umas raves chamadas rave silenciosa. A galera bota um fone, fica pronto, no Bluetooth todo mundo fritando, né? Mas o silêncio, deixa eu tirar o fone, nossa, parece que morreu uma pessoa, né? Nunca fui para uma dessa não. Mas com o Bluetooth clássico, não era possível fazer esse tipo de coisa. Porque ele sempre vai trabalhar, por exemplo, eu transmito só para isso. Depois que eu transmitir para esse, eu me enlaço com esse e transmito para esse. Se fosse fazer uma rave silenciosa com Bluetooth clássico, você ia escutar um pedacinho do som, né? A outra pessoa, outro pedaço da música, a outra pessoa, outro pedaço da música, e ninguém ia entender nada, né? Tinha que juntar toda a música para ver o que estava acontecendo. Já com o Bluetooth Low Energy, o BLE, eu consigo fazer essa transmissão com vários dispositivos. Além de eu conseguir usar um dispositivo como roteador dessa informação para o próximo dispositivo. Então, eu posso mandar para você, você mandar para ele. Né? Isso tudo em tempo real. Eu posso ter minha rede silenciosa agora, porque eu posso pegar essa mesma informação e mandar para todos os dispositivos ao mesmo tempo. Aconteceu alguma coisa? Está todo mundo indo embora? Ah, beleza. Já está acabando. Então, com isso, a gente consegue ter três tipos de dispositivos. Né? Eu tenho um dispositivo clássico, onde ele vai ter o radiofrequência, né, o gerenciamento dos canais, o controle de link de rádio. Então, quanto mais baixo aqui, mais próximo da antena eu estou chegando. E quanto mais para o alto aqui, mais próximo do software eu estou chegando. Né? Eu tenho esse Smart Reach aqui, que é dual mode. Né? Ele vai ter metade do clássico e metade do Bluetooth Low End. Seria esse aqui. Por isso que ele precisa dessas duas antenas aqui. Ele tem uma antena única, mas essa camada intermediária aqui serve justamente para gerenciar qual tipo de transmissão eu estou utilizando, se é o do Bluetooth clássico ou do Bluetooth Low Energy. Já o último é só de Bluetooth Low Energy. Então, eu
descoberto o estabelecimento, a estrutura de dados e busca. E aqui seria necessariamente a questão da interação, né? Aqui o link layer seria a interação com a antena. Aqui já seria mais um nível mais baixo em termos de hardware mesmo. E isso acontece da seguinte forma, né? Essa parte aqui é a parte que faz o controle do rádio, né? Ele faz o aqui o que eu faço, o que eu estou fazendo é parte de hardware mesmo, né? Os circuitos que fazem o controle do rádio, né? A questão dos codecs, né? Que faz o gerenciamento dos pacotes, como esses pacotes são construídos, né? Fisicamente, falo fisicamente do hardware mesmo, né? Já daqui para cima é como esse pacote aqui, que é um dado, que é um que são os bits que o hardware recebe, como ele é transformado em uma informação inteligível para o meu usuário. Então, eu vou ter um host de controle de acesso a essa interface, onde ele vai transmitir. Vou ter os codecs aqui dentro para fazer isso. E vou ter a aplicação disso tudo aqui. Uma curiosidade dessa estrutura aqui é que na ESP32 ele já tem tudo isso aqui implementado de uma vez só. Porque ele já tem a antena do Bluetooth, que por sinal é a mesma antena do Wi-Fi. Vocês sabiam disso? Que a antena do Bluetooth é a mesma antena do Wi-Fi. Ele chaveia para um e para outro. Antena física mesmo, né? E ele tem essa parte aqui de gerenciamento e essa parte aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com Bluetooth na ESP32. Já mexeu? Usou o que? O Adafruit, aquele EDF, a biblioteca? Nela já vem implementado tudo isso aqui. Por isso que ela é tão pesada. Quando você coloca compila aquele projeto básico dela, já vai, sei lá, vai quase 70% da memória do microcontrolador. 60%. Atualmente eu mandei um artigo para um congresso que ele trabalha com essa parte. Eu estou usando o Bluetooth para fazer interface com um modelo de linguagem que está rodando na minha ESP. Comeu a memória todinha da minha ESP, só o Bluetooth. Tristeza. Não, porque ele chaveia. Ele chaveia para um, depois chaveia para o outro. Quando ele está transmitindo para um, ele para de transmitir para o outro. O que pode dar problema é que se você quiser receber os dois pacotes ao mesmo tempo. Assim, tipo, mas como é questão de microsegundos, milissegundos, acaba tipo esse choque de pacote dificilmente a probabilidade de acontecer é muito baixa. Pode acontecer, né? Por isso que existe esses protocolos de persistência, né? Ele não manda só uma vez, ele manda um string de pacotes, o mesmo pacote e espera essa confirmação. Mas pode acontecer ele usar a mesma antena. Por usar a mesma antena, né? Ele dá esse problema. Então, a estrutura do meu pacote, não precisa decorar isso tudo aqui, certo? O que para nós é interessante perceber é isso aqui, ó, que é a carga útil de dados do payload. É, quanto de informação você consegue transmitir com a conexão Bluetooth. O resto aqui são cabeçalhos de dados, né, que faz a criptografia, o comprimento do meu dado que está sendo transmitido e a verificação de integridade, que é basicamente ele tem um número aqui, uma sequência de bytes que ele utiliza para verificar se esse dado aqui chegou íntegro ou não. Basicamente é isso que acontece, né? É chamado de checksum, uma das tecnologias, né? Checksum,
Seria tradução livre, verificação de soma. Então, ele faz um cálculo dos valores que estão aqui, do payload e do cabeçalho, e ele dá um número aqui que é a soma deles, sei lá, 50. Quando ele chega lá no outro lado, ele faz esse mesmo cálculo aqui e verifica. Deu 50? É igual? Se é igual, significa que o meu dado está íntegro. Né? Eu chamo isso de checksum. É uma das tecnologias. Né? Existem outros métodos de fazer isso. Isso aqui é bem clássico. Que é chamado comumente handshake, né? Apertura de mão. Comando, eu pegou direitinho, aperta a mão e ele pode fazer o que quiser com os dados. Se não, ele dá alguma mensagem de verificação de erro. Com isso, eu trouxe algumas aplicações para a gente finalizar, que são aplicações mais disruptivas. O resto das aplicações a gente já sabe, né? Alexa, relógio, né? Dispositivos vestíveis. Mas vocês já ouviram falar disso? Indoor Positioning, que seria ter um sistema de GPS para lugares fechados. Então, você está andando aqui, eu saber exatamente onde você está, só utilizando o seu dispositivo Bluetooth. Né? Porque a gente pode ter um GPS, mas o GPS, a precisão deles, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, quando você manda a localização no WhatsApp. Aí fica lá, o seu ponto é ficar algo assim, aí tipo 12 metros. Né? Essa aqui é a precisão do GPS. Né? Significa que onde você pode estar 12 metros dentro desse raio aqui. Para nós é ótimo, né? Às vezes dá 6, 8. Na China já tem algumas coisas com 10 centímetros de precisão. Bizarro, né? Agora, o grande problema do GPS é indoor. Por quê? Por conta do tomada de teto, né? Tudo isso atrapalha a transmissão do sinal. E ele utiliza aquele mesmo princípio que eu estava falando antes das antenas, para a gente descobrir onde está tendo a rádio pirata, né? Ele utiliza dispositivos Bluetooth para conectar ao seu dispositivo e saber por meio da potência do sinal onde você está localizado dentro de um ambiente. Então, eu tenho um ambiente triangulado que você vai andando e ele sabe exatamente onde você está. Inclusive, uma empresa brasileira que desenvolveu isso aqui para shopping. Outra aplicação é a varejo e marketing de proximidade. Como é isso? Imagine você é um cliente, né? Eu coloco na sua sacola um dispositivo Bluetooth. Né? Esse dispositivo Bluetooth ele se conecta ao, ao celular e as pessoas começam e esse dispositivo ele se conecta a um servidor na nuvem, né? À medida com que você vai andando e de acordo com o seu perfil de usuário, ele consegue modelar qual é as suas preferências de compra. Então, pessoas idosas tendem a passar em corredores que possuem, sei lá, fralda geriátrica, produto de limpeza, né? Quando é acompanhado de crianças, as pessoas tendem a passar na parte de departamento, de brinquedo. É, quando é um adulto, então ele consegue modelar o perfil de cada consumidor por meio do Bluetooth. Então, por onde ele vai passando, ele se conecta e diz: oh, aquela pessoa passou nesse corredor. Você vai andando, ele passou nesse outro, nesse outro, nesse outro. Então, eu consigo fazer um mapa de preferência dos meus consumidores para cada um perfil dos meus consumidores para cada tipo de produto ou departamento que está sendo utilizado. Isso é uma aplicação bem legal mesmo. É isso, pessoal. Boa noite. Alguma dúvida? Tranquilo? Finalizamos Bluetooth por hoje. Próxima semana vamos ver mais protocolos.
Em Deus.